Gabriel, Emanuel, estão me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo, Lúcio? Tá, fala aí, agora tá beleza. Fala aí, Biel, como é que tá, meu garoto? Fala aí, Lúcio. Tudo bom, fera? Estão me ouvindo bem? Todos me Estou te ouvindo ouvindo bem? bem, Lúcio. Deixa eu só acertar aqui. Tá difícil, né, Antônio? O negócio não quer deixar a gente fazer esse bate-papo, né, rapaz? Rapaz, acho que deve ser a chuva, hein? Será que é de novo? Pelo amor de Deus, cara. Pô, É, mas acho que dessa vez vai, hein? Dessa vez vai. Fiquei amanhã toda com um amigo, o Emanuel, tá aí na área, ó. Emanuel que me deu uma ajuda. Obrigado mais uma vez, Emanuel. Gente boa, tá me dando uma ajuda aqui. Tô tendo mais aulas com ele aqui de como operar esse instrumento que pra gente é tão difícil, mas pra molecadinha é muito fácil, né? É verdade. Vamos esperar um pouquinho, chamar a gente, mas aí como nós não conseguimos acessar, o pessoal saiu. E aí, enquanto isso, a gente faz um bate-papo aqui rápido até ver se entra mais alguém. E aí, Gabrielzinho, tá tudo beleza? Pô, meteu um corte invocado aí, hein, fera? Que isso, hein? Meteu um corte invocado aí, hein? Meteu um negocinho aqui, ó. Como é que é isso aí, fera? Eu acho que eu vou fazer no meu. Gabriel, acho que eu vou fazer isso aqui no meu, ó. São 3 de listrinhas? São 3? 2? Pô, depois tem que me ensinar essa parada aí, fera. Pro tio Lúcio ficar mais novinho, pô. Só passar uma maquininha aqui e outra. Ah, é? Pô, então é muito fácil o negócio, né, cara? Mas vamos lá, gente. Vamos começar o nosso bate-papo aí. Explicar ao pessoal que nós já tínhamos tentado fazer uma, né, Antônio, anteriormente, mas aí foi o dia que choveu muito, e aí tivemos um problema na internet, parou um pouco a transmissão e nós não conseguimos recuperar para colocar aí para o pessoal. Então nós vamos hoje bater um papo com o Gabrielzinho. Ele está iniciando a carreira de atleta, está no Sub-6, e aí nós vamos contar um pouquinho da história dele, logicamente com a participação do papai e da mamãe, para que possa auxiliá-lo. Vamos lá, Gabrielzinho. Como é que é o nome todo, Gabrielzinho? Gabriel. Ah, hoje você não está cansado não, né? Hoje não treinou, hoje só está de boa aí, né? Então não está cansado, né? Quantos anos você tem, Gabrielzinho? 6 anos. Nome do papai, como é que é o nome do seu pai? Antônio. Antônio. E da mamãe? Hein? Elisângela. E onde você mora, Gabrielzinho? Governador. Ilha do Governador. Como é que é o nome da escola que você estuda? E em que série você está? Centro Cultural em primeiro ano. Primeiro ano, que beleza. Eu vou pro primeiro ano. Ah, tu vai pro primeiro ano? Se Deus quiser. Agora me diz aí, qual é o clube que está aqui no teu coração? Depois parece que Jesus. Seu time, qual é seu time? Qual é o meu time? É, o teu time. Oi? Fluminense? Isso. E qual é o clube que você hoje está jogando? No Fluminense também? É que o tio não está ouvindo. Você está falando baixinho, aí o tio não ouve. E como é que surgiu, Antônio? Antônio, como é que surgiu essa oportunidade aí do Gabrielzinho estar fazendo esse processo no Fluminense? Como é que foi essa... Como é que isso chegou até vocês, ou vocês foram procurar? Conta agora um pouco para nós aí como é que foi esse processo.
Primeiramente, eu queria, que tem muita gente assistindo, né? Que tem gente que não é ligada ao futebol, ainda não te conhece ainda, né? Você é Entendi. um cara que dispensa apresentação, mas eu vou fazer um resumo rápido aqui sobre a sua pessoa, porque quando você convidou a gente, você fez a chamada da live, era construindo uma carreira. E Isso. você, acho que era o cara que deveria ser entrevistado, por causa da sua carreira. Você é o Não. Luiz Antônio Lúcio, é, 40 anos, né, de futebol, especialmente na base, treinou pelo Madureira, América, chegou no Fluminense e na seleção brasileira sub-17, convocando nada mais, nada menos do que Felipe Coutinho, Neymar, Marcelo, William, do Real Madrid, né, entre outros, né? Então é um prazer da gente estar aqui falando com você, né? E agora eu vou falar um pouquinho de como foi a chegada do Gabriel no futebol. Gabriel, com 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, ele começou na Copa do Mundo de 2018, né? Ele começou a apertar o futebol por causa da Copa, né? Então a gente ia para a pracinha, jogar bola, essas coisas, e todo mundo olhava ele e falava assim, cara, esse garoto é diferenciado, pô, investe nele, então não ligava muito para isso, né? Então em todo lugar que eu chegava, eu ouvia isso, eu falei assim, pô, peraí, todo mundo falando isso, eu acho que eu vou começar a correr atrás disso, né? E comecei a ver algumas escolinhas de futebol, essas coisas todas para o Gabriel. E um lugar que eu gostei muito é aqui na Ilha do Governador, que é o núcleo do Fluminense, onde tem um projeto dos guerreirinhos. E chegando ali, o pessoal falou assim, ó, seu filho é diferenciado. Ele, com tão pouco tempo, eu quero indicar ele lá para o Fluminense. Você aceita? Eu falei, claro, ele é futsal da Fluminense. Eu falei, não tem problema. E nós fomos para lá, a gente já está 1 ano no Fluminense, no futsal, ele também não largou o Guerreirinhos, que é campo, né? Então ele treina no campo do Guerreirinho, aqui na ilha, no núcleo do Fluminense, e treina em Laranjeiras no futsal, né? Foi assim que ele chegou. E como é que você e a esposa encara tudo isso? Quais são as perspectivas? Como você vê isso? Você entende que isso é uma situação ainda que vai ter muita água para rolar? Como é que vocês estão lidando com essa perspectiva nova? Por que da pergunta? Porque a gente sabe que hoje o futebol, em função de tudo que tem ocorrido, muitos meninos vindo de famílias humildes, se tornando grandes astros no futebol, passou a ser uma procura desenfreada de muitas famílias a tentar que esses meninos se tornem grandes jogadores. E aí, as pessoas elas não estão tendo um pouco de coerência, de paciência, de entendimento. É tudo pelo sucesso. E às vezes a gente esquece dos problemas que podem acarretar essas crianças. Então você, Antônio, que é uma pessoa esclarecida, uma pessoa de uma família bem estruturada, como é que você e a sua esposa vivem toda essa expectativa? Bom, o que eu sempre costumo dizer é o seguinte, é uma criança ainda, né? Aproveitando esse ensejo também, queria te parabenizar por isso, porque no futebol brasileiro é muito pouco que investam em crianças, principalmente na idade deles, né? A não ser a partir dos 12 anos de idade. E como você mencionou, os pais ficam numa expectativa de que o filho vai chegar longe. Como eles são muito crianças, não é muito bem assim, né? Existe um clube que monitora a criança e existe um clube que assiste a criança. Normalmente, nessas idades, até os 12 anos, eles são assistidos, eles não são monitorados. Existe uma diferença nisso. Na Europa, o pessoal já monitora, né? A não ser a partir dos 12 anos. Então, eu gostaria de falar o seguinte, eles são muito crianças, tem que deixar eles viverem a vida deles, não pressionar, é lógico, incentivar, né? Mas não fazer pressão, porque é muito criança, vai chegar um momento que, de repente, por conta da pressão, eles largam tudo. Né? Então a gente deixa eles brincarem, incentivando, né? E isso aí. Bom,
Eu queria deixar claro aqui também, já que você tocou anteriormente aí na minha figura, o objetivo que eu tive de criar o canal no YouTube, Professor e Treinador Lute News, era justamente para que a gente pudesse abordar um pouco esse universo do futebol e principalmente futebol de base. Eu fui atleta profissional também, né? Eu parei de jogar cedo, fui fazer faculdade, me qualifiquei e comecei a trabalhar com a base. E eu sempre tive na minha cabeça que eu teria que ter todo um processo de formação, eu deveria passar por um processo de formação desde do pré-mirim, para que eu pudesse realmente entender um pouco do processo de formação do atleta brasileiro. E assim eu fiz. E aí eu passei muitos anos trabalhando no futebol de base, como você bem falou aí, trabalhei em alguns clubes na base, trabalhei na seleção da Malásia, trabalhei na seleção sub-15, 16, 17, ou seja, eu fiquei muito tempo e pude pegar um pouquinho da experiência do que é isso. E o objetivo do canal é justamente a gente tentar passar essas informações através de conversas com jogadores, com psicólogos, com treinadores, com os pais e entender todo o universo. Então, eu estou tentando hoje conhecer um pouco da história do Gabrielzinho, porque o Gabrielzinho pode ser um caso de informação para outros pais que também tenham crianças na faixa etária do Gabriel ou um pouquinho mais velho e que vai entender como é que é um processo. Porque todo mundo acha que as coisas são muito fáceis e isso dá um transtorno na família. A gente trabalha um pouco com essas perspectivas emocionais das crianças, né? Porque as crianças começam a encarar aquilo como uma coisa que vai dar certo, e a gente sabe que o processo é longo, né? A possibilidade de dar certo existe, mas a gente tem uma estrada longa para caminhar e sabemos das dificuldades que existem. Então, quando eu me decidi por organizar esse canal, era justamente para que a gente pudesse ter esse tipo de conversa e informar os outros como é o processo. Então, como é que surgiu essa questão aí do futebol para ele? Você disse que foi com vizinhos, amigos, todo mundo falando e tal, mas assim, em casa, você percebia alguma coisa quando passava algum jogo? Como é que era isso? Ou é uma coisa que foi normal, ela não teve nenhuma influência externa, foi uma coisa que veio com ele mesmo, esse gostar da bola, porque a gente sabe que no Brasil todo menino, quando nasce, o pai dá uma bola e a mãe dá uma boneca quando é menina. Como é que foi essa questão com o Gabrielzinho? Pintou isso também? Não. O Antônio gosta de futebol, não gosta, a mãe gosta, não gosta. Como é que surgiu essa situação? Lúcio, o Gabriel, ele é uma coisa dele mesmo. Quando ele brincava, ele tocava instrumento, essas coisas, ele gostava muito de música, né? E na Copa do Mundo ele despertou para o futebol e dali ele começou a jogar e ele tem um dom, né, para as artes, né, como eu te falei, música, futebol, skate, essas coisas todas ele gosta. E o futebol é a coisa que ele mais gosta. Então ele começou a brincar com bola, o pessoal falar, e ele em casa ele fica o tempo todo, desde aquela época até hoje, no YouTube, vendo futebol. Ele gosta muito de... Agora ele deu uma parada, tá com mania de Neymar, mas ele via muito o Cristiano Ronaldo, né? Então tudo que o Cristiano Ronaldo fazia, ele tentava fazer em casa também, inclusive abdominal, flexão, essas coisas todas, é uma coisa dele mesmo. Ele começou a despertar, né, para esse negócio, né? Não estou te ouvindo, mãe. Cabelo, corte de cabelo, esses estilos todos, desse cabelo, nosso cabelo, influenciado pelo que ele vê, né? Nos vídeos que ele costuma ver no YouTube. E o Gabriel, ele é o que o Antônio falou, ele começou a jogar com a gente na pracinha e as pessoas começaram a falar. A gente estava achando aquilo, assim, uma criança normal de futebol, mas aí quando todo mundo começou a falar, aí o Antônio falou, peraí, vamos ver como é que é isso. Aí começou a escolinha de futebol, mas foi natural, sabe? Ele
Eles chamam a atenção de outras pessoas, né? Que a gente nunca viu na vida e parava para falar. Esse menino aí tem tantos anos. Aí a gente falava, sei lá, quase 4. Pô, mas ele nem fez 4, já tá jogando, ele tem domínio do bola, sim. Não bota ele numa escolinha. E foi aí que começou, entendeu? A gente não tinha nem ligado nisso. Entendi. Não, é interessante isso, quer dizer, o processo de vocês foi completamente contrário ao que normalmente existe, né? Porque o correto hoje, quer dizer, correto, né? O que a gente vive hoje é uma influência muito grande dos pais. Normalmente são pais, que a gente fala assim, pais que eu digo pai, né? O pai. São pais frustrados, que não conseguiram seguir a carreira de jogador, queriam muito, gostavam muito, não conseguiram. E aí entendem que o filho tem que ser. Então ele deposita no filho tudo aquilo que ele gostaria de ter sido e não pôde ser, e tenta investir nos filhos. Então é um processo diferente do que vocês estão fazendo. Quer dizer, vocês, justamente ao contrário, a coisa saiu de fora para dentro de casa e não de dentro de casa para fora, né? E a coisa legal que eu ia perguntar a vocês, e a mãe já me respondeu, a questão do ídolo, né? Quer dizer, o que a gente entende também é que eles buscam o futebol através dos seus ídolos. Então a gente normalmente, se a gente for refletir um pouquinho atrás, nós temos os momentos cíclicos. Vocês se recordam da Rede Globo e o Galvão Bueno falava, vai que é tua, Tafarel? Foi um momento marcante em que, em função daquele momento forte do Tafarel, quando você chegava nos clubes, no futebol de base, grande parte dos meninos que iam fazer as peneiras queriam ser goleiros, por causa do Tafarel. Depois nós tivemos aquela do Ronaldinho Cascão. Então todos os meninos queriam ser atacantes. Então o processo que existe com as crianças é justamente em cima dos seus ídolos. E isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Por quê? Porque acaba que eles se confundem e querem jogar na posição dos seus ídolos, quando na realidade ele às vezes não tem nada a ver com aquele posicionamento. As características físicas, as características técnicas não são condizentes com aquela posição que ele entende que é a posição dele, porque ele gosta do ídolo. Então, tanto que no futebol de base, a gente preconiza que as crianças devam passar por todas as posições, experimentar todas as posições, para ver realmente aquela que se adapta melhor a ele, ou aquela que o treinador vai entender a melhor em função das condições físicas e técnicas da criança. E isso muito pouco é usado. Então já vem aquela coisa assim, ele é meia, ele é o Neymar, então ele é um atacante. Não. A gente tem que deixar a molecadinha se desenvolver, se divertir, brincar, e através da brincadeira a gente vai direcionando o melhor posicionamento para ele. Então, assim, o grande ídolo dele hoje, hein, Gabrielzinho? É o Cristiano Ronaldo, é o Messi, é o Neymar? Quem é o fera para você? Não estou ouvindo. Neymar. Então o Neymar é o número 1, né? O Neymar é o número 1 para você. Gabrielzinho, qual é o teu maior sonho que você gostaria de ser quando você crescer, tiver um homão? Como é que é? O que você gostaria de ser? Tá difícil. Tá difícil? Jogador de futebol, nadar e andar de bicicleta. Entendi. Vai dar tempo de fazer isso tudo. Fica tranquilo, cara. Não esquenta a cabeça não que vai dar tempo. Agora vamos lá. A situação aqui que eu ia perguntar a ele, o sonho. Qual é o seu melhor amiguinho, cara? É aí perto da sua casa, na escola, no futebol? Quem é o teu melhor amigo? Ou se tiver mais de um, quais são os seus amigos? É o Vitor Hugo. Meu pai nem lembra mais que ele. E outra coisa, também é o Luiz Gustavo, que sempre vem aqui. Os seus amigos são da onde? É da escola, do clube?
Luiz gostava de treinar lá no estádio. Treinava com você, né? Tá. Entendi. E me diz... Também treinava. Os dois amigos treinavam com você, é isso? Não, eles não jogam sub-9. Ah, tá. Sub-9. São dois amigos no sub-9. Porque, Lúcio, independente da idade dele, os professores lá acharam melhor, porque ele se destacou muito na categoria dele, né, com o sub-6. Então, chamaram ele para treinar também com o sub-9, porque no sub-6 ele se destacava. Então, para criar uma dificuldade para ele, para ver como ele se desenvolver no sub-9. Mas ele treina com o sub-6, a categoria dele é sub-6. Né? Então, ele fez esses amigos do sub-9, é onde ele mais gosta dos amigos. Isso é interessante mesmo, mas a gente tem que monitorar, porque da mesma forma que é importante ele trabalhar com as crianças mais velhas para que ele possa também ter um referencial, temos que monitorar para que esse diferencial não fique muito longe da perspectiva dele, porque senão aí, em vez de criar uma motivação, cria uma desmotivação. Por quê? Porque ele não consegue acompanhar, né? Então existem pontos positivos e negativos. Quando ele acompanha, show, motiva ele. Agora, quando ele não consegue acompanhar, a coisa também fica um pouco para baixo, porque ele não consegue acompanhar aquele grupo, e aí dá um baque. Então é importante sempre esse monitoramento para que a gente possa entender se está sendo benéfico ou não. Mas eu também acho que quando ele está numa categoria que ele não tem mais nada a aprender com os coleguinhas, ele passa a ser somente um referencial para os coleguinhas, ele tem que alçar um voo um pouco mais alto, mas tendo esse monitoramento, entendeu? Isso é uma coisa assim, Sim, muito importante. Gabriel, você gosta... Ele mesmo, desculpa, Lu, ele mesmo gosta de treinar com o sub-9. Eu é que fico em cima para ele voltar para o sub-6, porque é a categoria dele, né? Justamente para acontecer isso que você falou aí. Né? Ele treina lá, então eu estou monitorando ele para os dois. É isso aí, mas esse é o processo mesmo. Agora, Gabrielzinho, o que você mais gosta? De treinar, do treinamento ou dos jogos? Do jogo? Qual que você gosta mais? Jogar ou treinar? Nos dois. Ah, bom, já fiquei assustado aí. Você falou pra mim que era só jogar, pô. Tu tá igual o Romário, treinar pra quê? E Gabrielzinho, como é que é no dia do jogo, Gabrielzinho? Você fica nervoso? No dia do jogo, você ficar nervoso, você ficar tranquilo? Como é que é o dia do jogo pra você? Eu não sei se... Um dia eu estava nervoso, porque eu não sabia, eu estava querendo ganhar. Sempre ganhando as coisas no jogo, só de acontecer. Você estava nervoso porque tinha que ganhar? Eu não estou ouvindo porque ele está falando muito longe. Quando um dia eu estava nervoso, todos os dias. Você não está ouvindo. Você fica nervoso ou fica calmo? A gente consegue perguntar. Você fica nervoso ou fica calmo no dia do jogo? Os dois. Os dois. E como é que você vê o Antônio e a mamãe? Como é que você vê a diferença para a gente entender um pouco o processo e o universo das crianças, né? Porque o que está acontecendo hoje? Muitas competições envolvendo crianças muito novinhas, uma cobrança muito desenfreada por parte dos pais, dos treinadores, dos torcedores, tios, tias, vizinhos, vizinhas, vovô, vovó, todo mundo vai ao jogo, é uma grande festa. Só que todo mundo esquece que aquela pessoa que está ali só tem 6 anos. E aí a gente joga
a gente joga uma expectativa muito grande, por mais que não queiramos, né, acabamos cobrando, porque todo mundo quer ganhar. O processo é que quem não ganha não chega. Então eu pergunto a vocês que são os pais, como é que vocês percebem dia de jogo? Ele fica um pouquinho mais ansioso, ele realmente fica preocupado, como é que é essa questão emocional no dia do jogo e se vocês conseguem detectar algo assim durante o jogo e pós o jogo, como é que é o Gabriel nesses 3 momentos? Lúcio, dia de jogo ele fica ansioso mesmo, né? A gente repara, né, que ele vai para ganhar, né? Mas aí eu falo para ele, Gabriel, nem sempre no jogo você vai ganhar, né? Um dia o seu time perde, outro dia o seu time ganha. A mesma coisa os atletas, né? Agora existe sim, por parte de todos os pais, de todos os atletas, aquela pressão que todo mundo quer ganhar, quer ver seu filho brilhar, aquela coisa toda. A gente dá aquele incentivo, vem para lá, vem para cá, mas eu acho que isso fica a cargo do técnico, né? Eu acho que se a gente ficar gritando ali, e isso vai acontecer mais na frente, quando a gente se profissionalizar, toda da torcida. Agora, os pais, eu acho que tem que deixar os filhos jogarem ali, aquilo é uma brincadeira, né? Para eles são criança, independente deles já estarem, de repente, encaminhados no clube e tal, mas deixa a pressão que faz é a comissão técnica, né? Se é que vai existir uma pressão em relação a isso. Os pais, eu acho que tem que deixar os filhos um pouco mais à vontade por conta da idade deles, né? Porque isso pode gerar um problema futuro, psicológico, enfim. Então, a gente tem que deixar eles mais à vontade por conta da idade deles. E eles ficam ansiosos, né? O Gabriel, ele fica ansioso. Tanto é que quando o time dele perde, ele fica triste, né? Ele ganhando, ele fica feliz, né? Acho que toda criança é assim mesmo, né? É isso. Mãe, quer fazer alguma colocação, mano? Os jogos que ele participou, né? Eu acho legal que a comissão técnica sempre dá uma medalha para todos os 2 times, entendeu? Todo mundo sai com medalha, independente se ganhou ou não. Eu acho que para não pôr na cabeça dele, eles perderam, aí todo mundo triste. Não, todo mundo ganhou a medalha, todo mundo sai de lá com uma medalha da participação. Tem que trabalhar mesmo no peso deles, porque senão eles estão muito cedo ainda, né, para sofrer, porque perdeu um jogo. E aí ele está feliz com a medalha, já esqueceu, perdeu, a gente conversa com ele, fala que ele jogou, o importante é que ele jogou bem, o time não ganhou, mas que ele jogou bem, importa, e ele fica de boa. Ele fica nervoso lá durante o jogo, ele fica um pouco mais nervoso do que o habitual, normal, né? Mas ele leva bem tranquilo. O que tem acontecido, Lúcio, é que não está tendo jogo por conta da CBF, né? Por causa dessa pandemia, essas coisas. Então a gente tem feito amistosos, né? No jogo mesmo não está tendo, não. Tanto é que ele ia fazer em março a Copa Dente de Leite, né? Que foi cancelada por conta da pandemia. Seria o primeiro grande campeonato dele, né? Digamos assim, né? Que foi suspenso justamente por conta da pandemia. Né? Essa técnica usada, que vocês se referiram aí agora, isso é o que preconiza grandes bibliografias que falam da competição com crianças, né? Que nós não devemos discriminar, nós não devemos ter o campeão e o perdedor, né? O vitorioso e o derrotado. Nós devemos sempre premiar todos com medalha, com troféu, mas todos deveriam receber o seu troféu, se for um troféu pequeno, se for uma medalha, não importa. Porque isso estimula todos, não tem vencedor, todos são vencedores. Nós temos essa Copa que você se referiu aí, eu conheço lá o Marcelo, que é o responsável, já fizemos uma live, achei muito interessante isso. Mas a minha preocupação é justamente essa questão de competição. Isso dá um tom muito de cobrança, né? Eu acho que deveria existir esse campeonato,
mas que fossem apresentações, exibições, que não tivesse esse cunho competitivo, entendeu? Então que você criasse jogos, exemplo, Flamengo e Fluminense, um Fla-Flu, mas não teria vencedor, seria um momento de exibição, onde as crianças iriam colocar todo o seu potencial para fora. Porque a criança, quando ela vai, como vocês mesmos estavam falando, ela vai para um jogo, ela fica ansiosa. Se o adulto fica, imagine uma criança de 6 anos. E a cobrança existente acaba que vai tolhindo essas crianças a colocar, de repente, um drible a mais, uma jogada de efeito, uma tentativa de gol, um chute de longe. Por quê? Porque ele fica com medo de dar errado e ser cobrado. Então, quando você diz que é uma exibição, que não tem essa preocupação, eu acho que o rendimento técnico vai ser muito melhor. E nessa faixa etária, nós tínhamos que estar muito mais preocupados na formação do atleta, no desenvolvimento do atleta, do que verdadeiramente do ganhar-perder. Então, nós hoje estamos atravessando um momento de dificuldade no futebol brasileiro, com a escassez de grandes jogadores, justamente por causa disso. A cobrança excessiva, 6, 7, 8 anos. Quando o cara chega com 18 anos, ele já está de saco cheio. Muitos até já desistiram, porque vivem esse clima. Eu joguei, eu sei que é isso. A gente já tem uma cobrança muito nossa, interna, né? O Gabrielzinho deve se cobrar muito porque ele quer fazer um bom jogo, ele quer ganhar. Ao mesmo tempo, ele quer agradar o papai e a mamãe que foram ao jogo. E quer mostrar ao papai e a mamãe que ele vai ser um vencedor. Então você vê essa perspectiva ao longo da carreira que ele vai ter. Como é que fica a cabeça desse menino? Então, assim, a gente teria que ter essa preocupação. Mas, infelizmente, o mundo hoje é o quem sai na frente, quem vence, e esquece que nem sempre aqueles que ganharam serão aqueles que serão lá na frente revelados. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo na base. O Botafogo tinha uma equipe que era treinada pelo Dé, um ex-jogador, o Aranha, e que foi tricampeão de juniores. Não em sequência, né? Teve um intervalo. Mas se você pegar aquele time, não teve um jogador que foi aproveitado no elenco profissional. Aí eu pergunto a você, qual é o objetivo da base? Não é formar atletas para o profissional? Então, quando você bota e se preocupa só em vencer, necessariamente você não está colocando os melhores. Por quê? Porque as crianças têm que ter um tempo de maturação, tem que ter um tempo de desenvolvimento, né? Ele pode não desenvolver no pré-mirim, ele pode desenvolver no infantil, no juvenil ele dá uma trava, nos juniores ele volta de novo. Então existe um processo e que essa cobrança ela acaba atrapalhando muito. Mas vamos lá. Você, Antônio, não precisa citar um A, B ou C. É só para você dizer se você já vivenciou isso. Durante esse teu período, você e a mamãe também, se quiser opinar, fica à vontade. Durante jogos, você observou tudo isso que a gente está falando? Existe realmente uma cobrança? Você não precisa especificar se é de pai, se é de treinador, mas assim, ao longo do processo, você percebe que realmente existe uma cobrança que não deveria existir? Sim, sim, perfeitamente. Mais dos pais do que dos próprios treinadores, né? Os pais cobram muito dos filhos, muita coisa. Né? E tem criança, por exemplo, o Gabriel, a gente deixa ele mais à vontade. Né? Agora, ele mesmo já se cobra. Por exemplo, ele em casa, ele treina, ele dá bicicleta, ele dá voleio, faz elástico, faz essas coisas todas. Chega lá na hora, ele pergunta, papai, eu posso dar bicicleta? Eu falo, cara, se você sentir firmeza para dar, você dá. Você tá vendo aí? Tem que ver se você não vai se machucar. Né? Aí ele já perguntou ao técnico, pode dar? Aí o técnico fala para ele que acha melhor não, para ele não se machucar. Né? Mas é uma coisa que ele mesmo quer fazer. Para ele, cara, se você achar que você está firme, sem se machucar, você não faz. Né? Mas existe sim muita cobrança mais dos pais do que do próprio clube. Os pais cobram muito. Não é o nosso caso aqui, mas existe, a gente percebe, tem muitos pais, eu até falo, pô, deixa seu filho mais à vontade. Eu me meto até às vezes, assim, meio assim, até pô, deixa isso pra lá, eu tá cobrando muito, assim, a criança. Mas, enfim,
Existe sim. A criança está jogando, sabe? E você não sabe nem a quem ouvir mais, se é o técnico que está no campo, né? O treinador, se é o pai que está na grade gritando. A criança está confusa. Quem que eu vou fazer mal aqui? Tem que obedecer, fazer o quê? Olha, eu entendo bem o que é isso, né? Eu também tenho escolinhas, eu trabalho com essa faixa etária, eu gosto muito de trabalhar com a faixa etária de 4 a 12 anos. É o que eu gosto mais, porque é um momento que a gente consegue fazer as transformações, né? Quando passa de 12 anos, já vem com muito vício, e aí o que ele aprende lá fora, ele acha que é melhor do que aquilo que a gente vai passar. Então eu prefiro trabalhar com isso. E eu vivia muito essa situação aí, que você falou. Porque na cabeça da criança ele não sabe a quem atender, ou ao tio, treinador, ou ao papai ou à mamãe, lógico, evidente. E aí ele fica querendo agradar os dois, e acaba que ele se prejudica. E aí o que eu fiz? Eu analisando muito isso, eu criei uma brincadeira em que eu chamei os pais e as mães e levei para a quadra. E aí eu dividi em grupos, peguei as crianças, as próprias crianças, os filhos, né, respectivos, e montei grupos também. Então, exemplo, 5 grupos de pais, 5 grupos de crianças. E criei alguns fundamentos que eles teriam que fazer, só que com uma venda no olho, e que iam trabalhar com a orientação de seus respectivos filhos. Eles iam estar, no momento, numa área reservada, em que eles não poderiam passar daquela área, e os pais teriam que executar todos os movimentos, que era a condução de bola, era passar entre os cones, mas somente com a orientação das crianças, para o lado, para a direita, para a esquerda, para frente, não, sim. E começou o trabalho. E aquela confusão, e os pais errando, e as crianças gritando, e foi o maior barato. No final de tudo, eu fiz um bate-papo com eles. E aí, o que vocês acharam e tal? Ah, isso é muito complicado, não dá não, porque a gente não tem noção. Eu falei, imagina o teu filho. Você fala de um lado, a tua mulher fala do outro, o treinador fala do outro, o colega do outro chama lá. Como é que fica a cabeça do seu filho? Você hoje entendeu o porquê que não deve estar falando junto com o treinador? Porque ele tem que ter somente uma pessoa para orientar ele, senão ele não sabe o que faz. E aí, nunca mais houve esse tipo de conversa. Parou ali. Então, é muito da dinâmica que a gente utiliza para trabalhar com os pais. Porque, na verdade, o grande problema nessa faixa etária são os pais. Não são as crianças. O problema é muito maior você lidar com os pais que cobram, que acham que o filho dele é melhor e que na hora do jogo acaba reclamando do teu filho que não tocou a bola pro filho dele, que teu filho tinha que ter feito. Olha, o universo é muito louco. Então a gente tem que ter essa preocupação justamente porque nessa faixa etária a gente não tem que estar preocupado em ganhar, a gente tem que estar preocupado em formar, ele tem que ser, ao terminar o sub-6, ele tem que chegar no sub-7 melhor em alguns conceitos do que ele estava no sub-6, e assim sucessivamente. Mas também tem aí alguns fatores que a gente às vezes comenta muito, e isso é uma linha de atuação, em relação às questões motoras. Tem crianças que têm ainda uma dificuldade de habilidade motoras e por isso ela não consegue colocar para fora todo o seu potencial técnico, porque as habilidades motoras estão ligadas à questão técnica. Então, enquanto ele vai desenvolvendo a parte motora, ele vai lapidando a parte técnica. Então ele consegue fazer um passe melhor, a biomecânica do passe entra melhor, a do drible. Por quê? Porque ele está desenvolvendo o lado motor dele. Mas tem trabalhos, e aí eu não sei, né, eu não conheço, eu trabalhei no Fluminense em 2001. O Fluminense tem por característica fazer um trabalho muito voltado à formação e não a ganhar. Isso aí é uma tradição do Fluminense. Eles estão preocupados muito com ganhar, estão preocupados em formar o atleta. Não sei se ainda continua nesse perspectivo. E isso é uma coisa muito interessante. Mas a gente sabe que nem tudo é assim. Todo mundo quer ganhar. Lógico, é evidente que se eu puder fazer um trabalho legal
e ganhar, juntei o útil ao agradável, mas eu não posso estar em mente somente o vencer. Porque às vezes eu venço, mas o meu jogador não desenvolve. Então é uma mentira que está encoberta. E aí quando chega lá na frente, esse jogador não vai passar. Aí ele é dispensado, aí acaba a carreira dele. O que acontece hoje? Muitos jogadores são dispensados não porque eles não tiveram uma melhora, e sim porque não foi feito a ele o estímulo necessário para que ele botasse seu potencial para fora. Entendeu? Então é uma situação muito assim. Agora vamos falar um pouquinho de como é essa agenda do meu amigo aí, em casa com a mamãe ou com o papai. Como é que é isso? Dorme tarde, acorda cedo, tem muitos afazeres, tem a escola, tem a explicadora, tem a música, tem a natação, tem o skate. Como é que é essa vida agitada desse meu amigo aí? O Gabriel, ele costuma dormir 8 horas da noite, né? Quando dá mais ou menos 8 horas da manhã, ele acorda, né? Aí toma o café da manhã dele e tal, vê um pouquinho de televisão, às vezes acessa um pouquinho no celular, né? No YouTube, essas coisas assim, e depois já quer brincar. Bola, ele gosta muito de bola, quer bola o tempo todo. Eu comprei uma bicicleta agora para ver se distrai um pouco ele, para ele andar um pouco mais de bicicleta, mudar um pouco a rotina. O pai e a mãe também arrumam um monte de atividade para esse cara, né? Não, para ele poder mudar um pouco, né? E à tarde ele faz natação, né? A gente botou ele a natação porque aproveitando a pandemia, e tem um clube aqui perto que abriu, então a gente colocou ele para poder ele aprender a nadar, para poder se virar, né? Quando tiver uma piscina, alguma coisa assim, e para ajudar também, só um minutinho, filho, para ajudar também no desenvolvimento dele, físico, respiratório, essas coisas todas. Né? É isso, ele agora quer falar. O que você quer falar? Fala aí, meu irmão. Já está acabando, faltam 5 minutinhos. Tu já está querendo ir embora, né, cara? Pô, eu vou te fazer umas perguntas. Eu quero te fazer umas perguntas. Ô, Gabriel, fala um negócio pra mim. Porque ele tá com o primo lá fora, aí eu acho que ele tá doido para jogar com o primo, entendeu? Não, já vai acabar. Ó, deixa o tio Lúcio falar. Faltam 5 minutos, porque no Instagram só pode ficar 40 minutos. Então já tá acabando. Fica calmo, vai dar tempo de tu jogar tua pelada. Me diz uma coisa. Eu fiquei sabendo que você tem aula com um cara que não joga nada, um tal de Breno, é verdade? Teu professor, ele? Tio Breno. Tio Breno não sabe nada de futebol, rapaz. Ele é treinador de goleiro. Ele não sabe nada. Ele é treinador de goleiro. Não é nada, que não sabe nada de futebol, rapaz. Tu tem que mudar de treinador, cara. E o pai dele, o Estevão, também não sabe nada de futebol. Eu vou falar com o teu pai para tirar você dessa escolinha do tio Breno e do Estevão e botar em outra. Falou? Não, né? Quer sair? Ele adora campo. E ali é campo, né? Ele adora. Ô Gabriel, deixa o tio Lúcio falar uma coisa pra você, ó. O tio Lúcio tá brincando, ó. O tio Breno foi jogador do tio Lúcio no Madureira. Ele era goleiro, com 12 anos. Tio Breno é gente boa demais. E o pai dele também, o tio tava brincando. Quando tu tiver com o tio Breno, o tio Estevam, diz assim, ó, o tio Lúcio mandou um beijão no coração de vocês. Falou? Hã? Falou mesmo? Segunda-feira. Segunda-feira. Você comentou sobre o Fluminense ainda agora, vou aproveitar para reforçar. Continua a mesma coisa, tá? O pensamento do Fluminense é formação de cidadãos de bem, né? Então, até eu me encantei, eu tenho 51 anos, né? Eu era fluminense na minha adolescência, aí por influência de um jogador do Vasco, eu virei vascaíno na época, porque era o meu primo, eu ia para a concentração do Vasco, ficava lá, é o Dudu, que era chamado de Coelho,
Não sei se você lembra do Dudu, que mora em Real do Cabo. É meu primo. Então eu Pô, virei cara, vascaíno. como é que eu não conheço, Então, cara? Eu joguei no Vasco 8 anos, eu sou 2 anos mais jovem. Dudu faleceu então, agora. Nós temos um grupo então, no Zap, grupo do pessoal de 81, sim. Chagas, Serginho, João Luiz, Gilberto, tudo que jogou com ele. Então, aí eu ia para a concentração do Vasco, ficava lá com eles lá e virei vascaíno na minha adolescência por conta da influência do Dudu, meu primo. E agora com o Gabriel lá no treinando no Fluminense, eu me apaixonei pelo Fluminense, no tratamento que o Fluminense dá com as crianças. É um clube assim, excepcional com crianças. Então eu falei assim, pô, depois de velho virar casaca, pô, mas eu era o Fluminense na adolescência. Acho que não está lá essas coisas. Falei, eu me apaixonei pelo trabalho do Fluminense e voltei a ser Fluminense por conta do trabalho que eles fazem com criança, que é muito bom. Não, lá a filosofia, ela é realmente de formação. E outra coisa, não tem negócio de tamanho. Tem clube que se não tiver um tamanho X não fica, eles não estão nem preocupados com a qualidade técnica, estão preocupados com o tamanho. Quando na realidade a gente sabe que o que importa é a qualidade. E por isso que nós estamos nessa situação aí, né? Porque os caras só querem Robocop, só quer jogador alto e forte, mas não tem qualidade técnica. Eu costumo dizer que se hoje o Bebeto, o Romário, o Zico, esses caras não jogariam, né? Por causa do tamanho. Porque eles só querem jogadores altos e fortes. Só que, na verdade, para jogar futebol, o que é mais importante é a qualidade técnica. Não adianta você ser grandão e não ter qualidade. Então, assim, o universo, a gente já está chegando ao finalzinho, porque, como eu te falei, são 40 minutos no Instagram. O que importa mesmo é os pais terem esse conhecimento, né, de todo esse processo, saber que é uma coisa muito difícil e ter a calma que muita gente não tem. Saber que é um percurso longo e que podem ter algumas pedras, mas que são importantes para a gente ir contornando e chegar com muito mais conteúdo lá na frente e ter o sucesso que deveria ter. E eu queria deixar agora aqui um momento para que você e a esposa que quisesse passar uma mensagem ou quisesse deixar uma mensagem para outros pais que de repente vivem os mesmos problemas que vocês, né, em relação à tarefa, à dificuldade, a buscar, a não cobrança, que é importante, deixar que as crianças se divirtam, porque realmente o futebol nessa idade é muito mais divertimento do que profissão, né? E isso é que vai ser, a gente costuma dizer que esse é o pilar, é a estrutura que vai consolidar lá na frente. Se tiver agora uma boa estrutura, um bom pilar, ele vai embora. Agora, se começar com os problemas, cobrança e reclamação, e cobrar da criança, a criança vai entrando num processo que aí depois não tem mais jeito. Então, é o reflexo lá na frente, vai ser esse momento que vocês estão vivendo com ele. Fiquem à vontade aí para fazer as colocações que vocês acharem pertinentes. Eu só queria reforçar o que você acabou de dizer, que é exatamente isso aí. Tá? Os atletas têm que ter todo o apoio da família, isso é um pilar essencial para o atleta, né? Senão ele não consegue. Deixar eles à vontade, como você mencionou, e você é um cara assim, especialista no assunto, 40 anos de estrada, chegou na seleção brasileira, enfim, quem sou eu para estar falando ao contrário, né? Então, é basicamente isso. Eu queria agradecer também a presença de todos que nos acompanham, né? Eu vi aí que tem pessoas que estavam pedindo aí que fosse sorteado a camisa do Gabi Mendel. Da próxima vez eu me preparo para isso, tá? Porque de momento a gente não tem, mas numa próxima vez eu vou pegar a camisa dele só para quem está nos assistindo. Né? E agradecer a presença de todos. Não vou citar nomes para não falhar, né? Mas muito obrigado a todos que estão assistindo essa live aí, te parabenizar pela iniciativa de fazer esse trabalho com crianças, né? Porque no Brasil não tem muito trabalho desse tipo. E meus parabéns aqui em nome da minha família para a sua pessoa em relação a esse tipo de trabalho com crianças. Tá? Beleza.
orientando e lembrando aos pais, né, que o mais importante é incentivar, mas também sem a cobrança. Enquanto a criança estiver curtindo, sendo feliz com isso, manter o incentivo. Não adianta também, a criança não tá mais afim, não está curtindo e tem que fazer porque os pais querem, e tem que respeitar a vontade deles também. A gente tem que estar felizes, né? Senão não adianta. Verdade, é verdade. Gente, muito obrigado a vocês aí. Gabrielzinho, Você também. obrigado, irmão. Você ficou aí um tempão esperando o tio Lúcio. Muito obrigado, tá? Papai do céu te abençoe, que te proteja, que derrame chuvas de bênção na sua vida, que você tenha muito sucesso. Falou? Agradeço tudo a Deus. Fala alto. Agradeço tudo a Deus. E agradeço todos os meninos que são meus seguidores. Valeu, seguidores, agradecendo. Valeu, gente. Obrigadão Obrigado, aí, Lúcio. beijão. Valeu, Fera. Tchau. Valeu, Gabriel. Fica com Deus. Deus.